Minutos em Campos, de volta ao vivo, sempre aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, com mais um Folha no Ar, primeira edição, ao vivo também em nosso streaming aí no Face, agradecendo as participações, e essa interatividade é fundamental, né, para que a gente mantenha oxigenada essa comunicação entre o ouvinte, né, nós, radialistas, jornalistas e evidentemente que o entrevistado, que é a peça principal desse programa. E hoje quem nos honra com a sua presença é o vereador Rogério Matoso. É sempre bom recebê-lo aqui para um debate sempre cheio de ideias aí boas, que é o que a gente espera, o Matoso, sempre, né? Sobretudo ideias boas. Seja bem-vindo mais uma vez ao Folha no Ar, primeira edição. É um prazer. Bom dia, vereador. Bom dia, Nogueira, prazer todo meu, bom dia, Arnaldo, ouvinte todo do Folha no Ar, prazer para mim estar aqui com vocês. Matoso, gente, como está fazendo com os outros citados na matéria de sábado na Folha, né, a gente está ouvindo a opinião de vocês em relação às análises feitas por cientistas após declarações na tribuna que vocês, vereadores, fizeram recentemente em relação às medidas de enfrentamento ao lockdown. Como eu fiz com os outros, nesse primeiro bloco a gente vai dedicar todo a esse assunto, né, e nos demais a gente conversa sobre outras ações do mandato e sobre as perguntas também do público que estão chegando. A sua declaração que foi analisada, embora os analistas não soubessem que era você quem falava, foi a seguinte: esse é um assunto que todos nós temos que estar concentrados, justamente porque perdemos, nesse período de mais de um ano, vários comércios, muitos empregos. São pessoas passando fome na nossa cidade, assim como no Brasil inteiro. Teremos uma reunião no Comitê de Covid, no qual, muitas vezes, fico lá por 4 horas ouvindo todo mundo, os representantes do Ministério Público dizendo que não pode, a ciência dizendo outras coisas. Nesse período, estamos vendo a ciência se contradizer, inclusive dizendo que a vacina não vai garantir que as pessoas não se contaminem. Temos que equilibrar esse debate, temos que fazer reverberar as insatisfações das ruas. Essa foi a sua declaração na tribuna da Câmara com relação às medidas de enfrentamento, né? O Twin passou aqui ontem, o Elinho na segunda, e eles reafirmaram essa posição contra algumas medidas de restrição, mesmo com as afirmações da ciência. Eu vou trazer aqui quem foi que analisou e o que cada pessoa falou, e queria ouvir sua opinião em cima disso. Primeiro a falar o Carlos Bacelar. Ele fala o seguinte: desde a crise econômica desencadeada pelo governo lulopetista de Dilma, o comércio vem sofrendo com o fechamento de inúmeras lojas no país. Em Campos não é diferente. A pandemia só veio a piorar muito essa situação. Não é abrindo o comércio que tudo vai melhorar se o povo não tem dinheiro para consumir. Medidas econômicas e ajuda financeira terão que reverter esse quadro. Essa é a opinião do Carlos Bacelar. Queria que você analisasse, por favor. Bom, é isso, né? Na realidade, Arnaldo, a gente pega ali uma frase solta sem o contexto todo, né? Porque a gente vem, ao longo desse início de mandato, nós estamos há 4 meses, né, com essa nova variante, as coisas pareciam que iriam mudar, melhorar, né, e tentando a todo instante trazer essas questões, sim, da ciência. Nós somos a favor da vacina, entre outros, e aí a frase solta, da maneira que foi, fica até muito severo para eles analisarem. Mas a questão do comércio e a questão do desemprego, da fome, ela tem que ser colocada nesse debate. E aí o Carlinhos, ele fala justamente, não é Carlos Bacelar, quem que é? Isso, Carlos Bacelar, o primeiro. Então, ele está falando da questão que a gente já vem com o comércio e a economia já muito mal, e se agrava com a pandemia, com essas questões de lockdown. Então, há de se colocar esses posicionamentos, porque aí eu vou te falar, eu peguei até uma frase de um físico australiano, que é um cientista famoso, que é o William Lawrence Bragg, que fala o seguinte: o importante na ciência não é obter novos dados, mas descobrir novas maneiras de pensar sobre eles. E aí, nessa frase que eu fiz, é justamente isso, a gente pacificar
muitas vezes, esse cabo de guerra que a gente vê, inclusive nas questões políticas, de repente, alguns cientistas aí, por conta desse extremismo todo, e unificar isso. Agora, a gente não pode deixar de maneira covarde de falar das pessoas que estão aí aflitas sem seus empregos, as pessoas que estão aí com seus comércios já há muito tempo, como ele bem falou, combalidos e querendo ali pagar suas folhas de pagamento, entre outros. Então, há de ter um meio termo, há de ter um equilíbrio como isso, né? A declaração agora é do George Gomes Coutinho, sociólogo e cientista político, professor da UF. A ciência não obedece aos mesmos princípios valorativos e normativos de uma religião fundamentalista, com verdades irrefutáveis. A vacina não produziria, como é o caso em outras doenças, a imunidade total. A vacina da gripe não produz e nem por isso deixa de ser recomendável. Causa à espécie a popularidade do argumento que coloca as medidas de contenção do vírus como contrárias a uma economia saudável. É essa resistência a aderir aos princípios das políticas públicas de saúde em todo o globo que produzirá uma maior lentidão ao Brasil reentrar plenamente no circuito global de circulação de bens, mercadorias e serviços. Olha, Arnaldo, como eu falei, né, vocês foram muito severos com seus intérpretes, né, porque deram só esse posicionamento com a gente, né? Eu sou a favor da vacina, inclusive a própria Câmara, no momento que o STF deu uma possibilidade de se votar uma lei para entrar no consórcio de prefeituras, para que a gente pudesse fortalecer numa possível compra, né? E aí a discussão foi judicializada em relação ao PNI, o Plano Nacional de Imunização, e aí a gente está atento a tudo, buscando, a gente está tentando que cheguem o mais rápido possível as vacinas. Então, eu li os comentários rapidamente, mas vi a forma severa que muitas vezes a própria imprensa quer jogar um contra o outro e fazer um factoide. Então, meu amigo, esqueci o nome agora. O George. George, sou a favor da vacina, sim. Inclusive nas questões minhas familiares, meu filho mora no Espírito Santo, eu fiquei nesse período onde a virulência estava mais alta sem encontrá-lo. Inclusive, eu tenho meus avós com 104 e 97 anos, eu também fiquei afastado, mas o que eu estou propondo aqui é que a gente faça uma análise equilibrada, né, para que a gente não entre no radicalismo e não deixe de enxergar, de ouvir as aflições, né, de pessoas que estão aí passando fome, dificuldade, querendo, inclusive, gerar diviso para o município, George, que no final disso tudo, desse ciclo todo, é quem paga o tributo justamente para comprar a vacina, justamente para comprar os insumos, justamente para pagar os médicos e os cientistas. Então, assim, não vamos radicalizar esse discurso e vamos equilibrá-los, né? Porque isso está totalmente ligado uma coisa com a outra. Agora, quando você fala assim, que a imprensa foi severa em colocar a fala, você não pode dizer que ela foi descontextualizada nem alterada. O que está na matéria foi o que você disse. Quer ver? Eu posso fazer uma pergunta para a gente fazer um negócio bem dinâmico aqui, e eu vou trazer uma fala aqui, vou fazer uma fala que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Olha aí, tá prestando atenção em mim, Arnaldo? Tô te ouvindo. Tem de voltar. Realmente, lockdown, parada de comércio é complicado. Esse país já estava doente economicamente. Se a gente acha hoje parar com a economia, a coisa piora. É possível voltar? Claro que é possível voltar. Olha aí essa frase. Essa frase está no contexto do que vocês estão analisando em relação ao segmento aí da minha fala, é isso? Quer que eu repita? Por favor. Tem de voltar. Realmente, lockdown, parada de comércio é complicado. Esse país já estava doente economicamente. Se a gente hoje para com a economia, a coisa piora. É possível voltar? Claro que é possível voltar. Você acha que está no mesmo segmento que eu estou falando e dessa análise em relação à questão do lockdown, como você colocou?
No mesmo sentido, sim, mas é claro que a forma que você fala pode causar uma interpretação distinta para cada um do ouvinte, né? Isso é óbvio. Então, exatamente, é óbvio. E aí, veja, você sabe quem que produziu essa frase? Não. Dr. Nélio Artiles, na entrevista agora. Então, olha só, ele está me analisando, e aí muitas vezes quando eu falo que joga um pelo outro, inclusive, se você me permitir aqui, eu posso botar o áudio dele da entrevista, ó, para você ouvir, ó. Vamos ver se sai aí. Peraí. Não dá para ouvir muito bem. Eu também, eu só vou pedir ao vereador para discordar dele. Eu vou te mandar, eu vou te encaminhar aí no WhatsApp. Tá. Sim, é justamente isso que eu estou falando. Né? Se você pegar uma frase espaçada, fica uma análise comprometida, né? Talvez até com essa intenção. Então, veja, eu no sábado fui dar uma corrida, voltei e estava lá na rádio Agora... do Dr. Nélio fazendo a entrevista. E aí, quando eu ouço o Dr. Nélio, que é um infectologista que eu respeito tanto e que, inclusive, está aí como analista das frases e interpretações, eu acabei fazendo um vídeo aí, te mandei, Nogueira, se você quiser reproduzir, aí. E a frase dele é o seguinte: tem de voltar. Realmente, lockdown, parada de comércio é complicado. Esse país já estava doente economicamente. Se a gente hoje para com a economia, a coisa piora. É possível voltar? Claro que é possível voltar. Está aí, ó. O vereador, eu só peço licença e a sua permissão para discordar dessa questão do factóide. Eu acho que dentro do seu contexto que está aqui apresentado, não existe factóide. Essa frase aqui você disse na tribuna. Esse trecho aqui do seu pronunciamento foi na tribuna e eu acho que também não sai do contexto do assunto esse conteúdo aqui. Mas veja, quando você tem uma interpretação dessa, parece que o Dr. Nélio, por exemplo, que é infectologista, ele é totalmente contrário à volta do comércio, ao lockdown. Ele aí, nessa frase que você está aí, eu te mandei o nome dele, se você quiser reproduzir, que eu acho que é o papel nosso aí fazer a comunicação certa. E aí vou além, estou pegando outras frases aí de diversos cientistas. O Leonardo da Vinci, Nogueira, ele falava, sabe o quê? A ciência mais útil, a ciência mais útil é aquela cujo fruto é o mais comunicável. E aí, na função de imprensa, né, como as questões sociais todas, a gente tem que ser muito claro nessa informação, para que não pareça para a sociedade que há aqui um rivalismo, um jogando contra o outro, um outro contra a ciência. Não existe isso. Nós estamos aqui no momento que a gente deve refletir como a sociedade tem que estar de maneira conjunta, né? Uma questão inimaginável, que nunca ninguém viveu, que a gente tem que colocar tudo em perspectiva, todos os posicionamentos. Então, assim, eu tento equilibrar, e aí na própria fala eu falo, vamos tentar equilibrar o debate. Isso. Então, assim, isso trouxe algumas outras pessoas falando também, para que a gente fizesse essas questões mais claras, né? Mas vamos embora, vamos continuar. Vamos lá, agora o João Monteiro Pessoa, professor do IFE, historiador, ele fala o seguinte sobre a sua declaração. Essa lembrou a declaração da ministra Damares: deixamos a ciência há muito tempo nas mãos dos cientistas. Então, descobrimos que é incômodo ficar ouvindo cientistas e membros do MP se posicionarem para pessoas que acham que podem tomar decisões sozinhas sobre coisas que não entendem. Só cabe esclarecer que a ciência não está se contradizendo, está dando uma resposta relativamente rápida para a pandemia e apontando as saídas para quem quiser ver, menos para quem já despreza os cientistas de saída, se eles não disserem exatamente o que se quer ouvir. Olha, Pessoa, eu conheço Pessoa de criança lá, né? Pessoa, realmente, como eu falei, está analisando um ponto, né? Nós discutimos muitas coisas aí nesse período todo para pegar um ponto exclusivo. Inclusive, o próprio Arnaldo Neto, ele agora, hoje de manhã, abrindo o programa, ele fala de um cenário que está muito conturbado.
E dentro desse cenário muito conturbado, pessoal, que a gente está no olho do furacão, nós temos aí um parlatório para fazer as representações, a gente colocar um pouco da visão dessas pessoas que de repente estão sendo esquecidas e muitas vezes não estão sendo ouvidas. E aí, como eu falei aqui no início, antes do Arnaldo, né, ele está falando da CPI do saneamento, das questões que envolvem um mínimo de dignidade humana, né, porque todo ser humano aqui tem o direito de trabalhar pelo seu pão de cada dia, né, e a gente vive numa sociedade que a gente tem que entender esse processo como um todo, né, inclusive, como eu falei, é o comércio que paga os tributos para financiar as pesquisas, os insumos e tudo mais. Eu estou tentando equilibrar o debate, né, mas muitas vezes a gente tem meios de comunicação que poderiam estar nos ajudando, inclusive nessa batalha de reclamações desse mínimo de dignidade. Se você hoje andar pela cidade toda, Arnaldo, você vai ver esgoto a céu aberto nela toda, né, numa concessão de um serviço público que paga, se muito, uma água, uma das mais caras do Brasil, e muitas vezes a gente vê os narizes empinados, que não conseguem sentir o cheiro, né, e o odor que essas pessoas têm. E, além disso tudo, né, essas pessoas que estão ali com esgoto a céu aberto, com o mínimo de dignidade que a gente está lutando também, além do Covid, podem ter ali as proliferações de chikungunya, dengue. Então, assim, temos temas bem importantes e bem emergenciais nesse momento. É claro que uma interpretação de texto de uma frase ou duas, ela é bem bacana para a gente tentar fazer aqui um entendimento de cabeça. Mas a gente precisaria, e eu agradeço a vocês, de um espaço mais democrático como esse, para a gente poder debater, né, e falar, inclusive, das nossas ações, aproveitar essa oportunidade desses 4 meses. Teremos essa oportunidade nos 2 próximos blocos, depois que a gente terminar esse aqui, como foi com os outros, Matoso. E como eu falei com você, destaque no jornal de hoje para essa questão da CPI que vamos abordar, além de outras ações, né? Porque o pessoal me falava assim, olha, a Folha não vai retratar isso porque tem um patrocínio da Água do Paraíba aí, eu vi até agora, mas graças a Deus fez isso. E aí eu já tenho que te pedir, Arnaldo, você aí como utilidade pública, para que as reclamações que certamente vocês têm, como todos os vereadores têm aqui em relação ao saneamento, que nos ajude a trazer essas informações, né, que a gente consiga fazer esse debate para que a gente tenha realmente o mínimo de dignidade humana, que é o saneamento básico da saúde. A gente tem lutado por isso. Vou continuar aqui nas análises, vamos falar mais sobre essa questão no próximo bloco. O José Alves Azevedo Neto, esse concorda mais em todas as análises com essa questão de defesa de reabertura de comércio, economista, professor da Universo. José Alves fala o seguinte: realmente concordo que a consequência tem sido nefasta, tanto do ponto de vista econômico, com o fechamento e a falência de várias empresas, como mencionei na análise anterior, que também afeta do ponto de vista social, com o crescimento de desemprego e a fome retornando. Apenas para ilustrar e lembrar, o Brasil há 10 anos havia saído do mapa da fome da ONU e atualmente voltou com muita força por conta da pandemia e também por conta de uma política macroeconômica desastrosa do governo federal, que privilegia somente a concentração econômica e a formação de riquezas para uma minoria da nossa sociedade. Olha, Arnaldo, a questão econômica, né, no Brasil, vocês estavam antes aí falando do Brasil, e vamos trazer aqui para a nossa esfera, né? Vocês estavam falando antes aí de agricultura, de uma série de ações que a gente precisa ter para que realmente a gente tenha a agricultura como uma opção econômica. Nós todos aqui, né, e vários cientistas, né, vem discutindo, debatendo as questões econômicas, as questões de inclusão de jovens no mercado de trabalho, as oportunidades que a gente possa vir a estar produzindo aqui com as políticas econômicas. Eu tenho também, apesar do pessoal aí ter me analisado dessa forma, eu tenho tentado a todo instante, pessoalmente, estudar muito, né? Eu estou na academia lá, estou com o meu mestrado buscando as questões de planejamento regional e gestão de cidades. Justamente esse é um tema muito caro, nós que temos aqui uma dependência muito grande do royalties, e talvez
tenhamos aí uma oportunidade de estar produzindo melhor a nossa agricultura, né? Você falou muito bem aí das questões de acessibilidade do produtor, antes da gente pensar em programas maiores, e hoje a gente tem que colocar esse debate aí dessa flexibilização, dessa abertura do comércio, porque o comércio emprega muito na nossa cidade. Mas a gente dá o primeiro passo, porque não adianta nada eu fazer uma análise aqui econômica macro, se o primeiro passo nosso não tem sido dado. Você mesmo colocou muito bem em relação à questão da agricultura. A gente tem que primeiro ter a estrada, para depois pensar em outros programas. É claro que o secretário, que é um cientista, o Albir Júnior, né, da UENF, eu tenho uma ligação muito grande com ele, não só de hoje, mas de tempos passados aí, ele busca aí fazer um programa sólido, né, consolidado. Então, assim, hoje, o que pauta muito o mandato tanto do prefeito quanto dos nossos vereadores e de todos que entraram agora para fazer esses 4 anos, tem se pautado muito pela questão do Covid, pelas questões de retorno gradativo, né, do comércio, das questões econômicas todas. Então, a gente tem que dar, primeiro, esse passo nessa direção para depois fazer uma análise macro aí de tudo, né? Então, vamos primeiro resgatar as nossas vidas normais da maneira que a gente pode, né, buscando a vacinação, buscando as questões de flexibilização e da questão da agricultura aqui, né, propriamente dita aqui do nosso município. É isso, acessibilidade ao produtor. Eu estou aqui na Câmara, acabo de chegar aqui o Paulinho Guimarães, que é um desses industriais que tem lá o selo de inspeção de vigilância sanitária 01, que é do Imbelac, que é lá do Imbé. Gente, desde o ano passado e atrasado, está tentando ver essas questões de acessibilidade, né, buscar, inclusive, novos parceiros no Congresso Nacional para que consigam trazer para cá algum recurso e a gente conseguir ter uma outra alternativa que não seja só o petróleo. Vamos lá, Matoso, faltam 2 só para a gente fechar esse bloco. Você falou aí que faz mestrado, ou seja, é um cientista também dentro do seu campo de pesquisa, e essa declaração aqui do Leandro Monteiro, é biólogo e professor da UENF, acho que ela é um pouquinho mais severa, então, para quem é do meio acadêmico, né? Vamos lá. A declaração tem elementos clássicos do negacionismo, beirando a anticiência. Temos, de um lado, pesquisadores dizendo que medidas sanitárias associadas a medidas de proteção social seriam o caminho mais apropriado. Do outro lado, pessoas sem conhecimento sobre o assunto sendo guiadas por um líder com ainda menos conhecimento e intenções a serem investigados pela CPI da Covid. Os pesquisadores não estão se contradizendo. Quem tenta contradizer a ciência são os negacionistas, que tentam disseminar incerteza e confusão. Nenhuma vacina é 100% eficaz, mas quando aplicada em uma porcentagem alta da população, tem o efeito de conter a disseminação. É importante, sim, que as ruas mostrem insatisfação, mas não pelas mentiras diariamente divulgadas no grupo de WhatsApp. Olha, Leandro, o Cláudio Nogueira falou comigo que você é uma pessoa boa, gente boa. Pelo sua declaração também, e aí, como eu falei, né, eu vou falar de novo a declaração do Dr. Nélio Artiles, infectologista, que eu acho que vem de encontro a tudo que eu estou falando, estou propondo, mas eu vejo no Leandro uma patologia, quase uma paixão com o presidente nacional, e ele não é meu líder, nada disso. Acho que ele tem, de repente, que fazer aí uma questão mesmo interna, né, fazer uma reflexão do jeito que ele falou, porque parece que é política rasgada aí, nacionalista, e eu não estou em nenhum momento tocando nesses pontos. Eu estou tocando aqui nas aflições do comércio, eu estou aqui priorizando a vacina, lutando por isso, e talvez, por conta dessa frase assim solta, Leandro, você possa ter incorrido em erro, ou de repente você tem mesmo uma paixão por essa briga nacionalista e um problema que você deveria refletir, né, entrar aí num divã para conseguir dissipar esse ódio ou essa paixão que tem dentro do seu corpo. Matoso, me permite uma opinião particular antes de entrar no de Dr. Nélio? Fica à vontade. Aqui é tudo interpretação, né? Não, é porque eu acho que assim,
A gente teria que ver até a ciência aí nessa interpretação, né? Porque aí a gente ia ter que estar trazendo uma professora de português para fazer uma análise, né? Você fez aula de português? Fez? Bem. Então, a gente tinha umas análises lá em relação ao autor do texto, do que ele queria expressar ou não, e fazia uma avaliação em relação a isso. Mas eu entendo como é que é a questão do factóide, que de repente vocês se incomodaram aqui, mas é uma opinião particular. Fica à vontade. Não, o que eu vou falar é justamente sobre o que a gente está discutindo. Acho que dentro da sua fala, o trecho que mais criou incômodo dentro dos especialistas, é só isso que eu queria pontuar antes de trazer a fala do Dr. Nélio, é a questão da vacina. Quando você diz que assim, você está se contradizendo em relação à vacina, porque já há um movimento anti-vacina tão forte, entendeu? Que um representante eleito falar sobre isso na tribuna da Câmara, eu acho que houve essa movimentação, digamos assim, esses argumentos mais severos em relação à sua fala. Então, talvez, eu estou aqui, Arnaldo, para a gente debater mesmo, assim, eu agradeço o espaço para a gente esclarecer, né? Então, assim, eu estou tentando ser o mais sério possível. É claro que muitas vezes, quando o cara passa um pouco do tom, a gente tem que falar assim, porque eu também não entendo a cabeça dele. Mas veja, eu tenho perguntado constantemente a todos os médicos. Aí o cara me manda ali no meu Instagram e fala assim, olha, Rogério, tinha que ter um tratamento precoce, fulano de tal, de uma prefeitura tal, resolveu isso. Eu não sou influenciado por esse debate, só para ele saber. Eu não sou influenciado por isso, porque senão um prefeito desse teria que ser um prefeito da galáxia, né? Tem um cara que estuda para ser o prêmio Nobel, estuda, né, constantemente 20 anos. Eu não vou descartar isso, muito pelo contrário, eu vou pegar isso e entender, né? É claro que no momento de aflição todo mundo faz o que tem ali dessas informações, e aí eu volto a falar o que o Leonardo da Vinci falou, né? A ciência mais útil é aquela cujo fruto é o mais comunicável. Então, assim, e muitas vezes isso fica perdido. Eu tenho perguntado, eu perguntei ao doutor Dante, falei, doutor, essa questão do tratamento precoce, ele, rapaz, isso leva a debates contraditórios, né? Tem pessoas que têm ali acometimentos, talvez mais porque esteja tomando ali ivermectina, uma sobrecarga no fígado, outro fala das questões de antibióticos. Então isso tudo a gente está buscando. Inclusive, o doutor Charbel mesmo tocou em relação à vacina, que essas múltiplas vacinas, Arnaldo, e aí é por isso que eu estou falando, a gente pega uma frase, mas não lê o livro inteiro. Essas múltiplas vacinas, da maneira que estão sendo administradas, elas podem vir até a constituir um vírus mais resistente. Ou vocês não ouviram isso também? Ouviram ou não? Aqui eu acho que o Charles não chegou a falar sobre isso, não. Mas falou, mas então o que eu estou tentando falar ali, naquele momento, é que as informações, elas chegam muitas vezes trucadas, a gente tenta fazer, né, o contraponto com os cientistas, analisa como um todo, mas a gente tem que colocar também a questão social, a questão da fome, do desemprego, do comércio, isso tudo que eu falei. Talvez numa frase ali não fique totalmente contemplada, entende? Por isso que a gente precisa desse espaço para isso. Acredito que os ânimos estejam bem exaltados em relação a essa discussão nacional, que muito já se avizinha de uma eleição num próximo ano. Então aqui, o que a gente tem que fazer? Tentar trazer cada vez mais as informações precisas, as informações e as estatísticas precisas, e ter um novo olhar. E aí eu repito novamente uma frase de um cientista: o importante na ciência não é de ter novos dados, mas de descobrir novas maneiras de pensar sobre eles. E é isso que a gente está falando. É nesse ponto que eu estou entrando, né? A gente entender a flexibilização com uma questão também essencial para o comércio esse que financia inclusive a pesquisa, que financia os médicos, que financia os insumos com seus tributos que vão para os órgãos públicos todos. Então, assim, eu estou tentando, no debate todo, equilibrar esse discurso. Então, muitas vezes fica esse rivalismo, né? E aí eu consigo aceitar aí o cara que vai um pouquinho mais, que quer dar uma alfinetada, quer falar do presidente, sai um pouco da ciência para a questão passional.
né? O Leandro foi aí passional, Leandro, tá bom? Mas faz parte. Só corroborar aqui, o JC Cordeiro comentou aqui que você, por ser um representante de parte do eleitorado, tem o livre direito de fala na tribuna. Em momento nenhum disse que você não teria, tá, JC? Não disse que... Eu falei que só que a repercussão foi em cima desse trecho, foi só isso. Ótimo, mas isso aqui é muito importante. E a gente tem que trazer todas as visões para um debate. Sim, senão claro. não é um parlamento. Senão não é um parlatório, onde a gente tem que falar realmente as coisas que a gente precisa reverberar da nossa cidade, das ruas, da ciência, de tudo, entrar num debate e equilibrar. Por que o parlamento é múltiplo e heterogêneo? É justamente para isso, para a gente estar equilibrando esse debate, porque senão fica só um com uma corrente, muitas vezes a corrente ela suplanta a outra, e aí a gente vai ter ali a questão de só a maioria daquele discurso ali suplantar uma minoria que também precisa ser respeitada. Então, assim, a gente tem que equilibrar esse discurso. Na minha fala eu falo isso. A gente tem que equilibrar, a gente tem que pacificar, né? É claro que muitas vezes os tons, né, do debate, ele se exalta um pouquinho, tem essas questões da paixão, né? Porque o rapaz me analisou com muita paixão, mas é isso. Nós estamos no momento do olho do furacão. Aí só corroborar aqui com o que você falou em relação ao uso de medicamentos sem comprovação científica, né, que não há comprovação, como você mesmo disse, que ouviu médicos e que falam isso, né? Você só citou os exemplos que são os mais discutidos. Vamos para a última afirmação aqui, poder a gente passar para o próximo bloco e ir para outros assuntos. Dr. Nélio Artiles, sobre a sua fala. É uma afirmação de quem não conhece ciência e muito menos vacinas. Nunca existiu vacina que tivesse 100% de eficácia, e sim uma redução importante da expressão clínica de uma doença, evitando evoluções piores. Exemplo importante é a vacinação contra a gripe, que também está em andamento, abrindo um parênteses aqui, que reduz bastante a mortalidade e as internações de idosos e crianças, mas não impede a infecção. Todas as ações de saúde pública devem se basear na ciência. Sim, concordo, doutor. E assim, respeito muito sua opinião. Tanto é que, né, eu consegui aqui traduzir uma fala sua, volto a falar, olha só, frase do doutor Nélio Artiles. Tem de voltar. Realmente, lockdown e parada do comércio é complicado. Esse país já estava doente economicamente. Se a gente hoje para com a economia, a coisa piora. É possível voltar. Claro que é possível voltar. A frase do doutor Nélio. Então, veja, eu ouvi atentamente a entrevista toda que ele deu, acho que foi na 100.7, no sábado, e aí ele fala, inclusive, da questão da vacina. Então, assim, nós aqui, como vereadores, estamos buscando cada vez mais que a vacina chegue de maneira mais rápida, né? Nós somos a favor disso tudo, então, pode ter certeza, doutor, que a gente está indo na mesma linha, tanto nessa questão da vacina, quanto na questão do lockdown e da flexibilização para o comércio. O senhor, né, como um cientista, infectologista, acaba corroborando a minha fala no plenário e a visão e a aflição desses comerciantes, desse pessoal que muitas vezes está aí sem ter a oportunidade de levar o pão para a sua casa. Muito bem, fechou aí, Arnaldo? Só pontuando aqui, então, duas questões. Uma sobre a informação do Leandro Monteiro que passava para você, Rogério. De fato, ele né, uma pessoa, até que prove o contrário, muito bacana, muito prestativo e gentil, inteligente no que se propõe a fazer. É biólogo e professor, além de pesquisador da UENF, com uma série de publicações. E ele falava aqui em uma das entrevistas, o vereador Rogério Matoso, que o que causa o vírus mais forte, não sobre a questão que você falou aí do Dr. Schabel, não foi aqui e nem a gente ouviu também o Schabel falar, pelo menos eu não ouvi, não sei, Arnaldo, dessa questão de várias vacinas criarem vírus mais fortes. O biólogo explicou que a força do vírus está justamente nas mutações causadas pela permanência da doença.
ou seja, pela durabilidade dessa pandemia, pela sequência de mais de ano dessa pandemia. E um outro fato que você citava aqui sobre esse debate, sobre essa questão toda, e aí eu vejo muito uma coisa, não estou citando você, ou necessariamente só você, ou a Câmara de Campos, eu estou citando de maneira geral. Na maioria dos municípios há um debate de se... Não estou falando de grupo de WhatsApp, não, que no meu caso não me interessa, grupo de WhatsApp. O que interessa aqui é você, autoridade. Você, vereador, aqui os médicos, cientistas, economistas que colaboraram com essa matéria, com essa repercussão que acredito ser positiva de alguma forma para a nossa sociedade e para os ouvintes. Mas, sobretudo, Rogério, e aí é uma questão minha, o que eu vejo pontuado aqui no país é esse confronto entre as autoridades, e aí eu começo lá de cima para baixo, né, entre as autoridades eletivas, né, no caso aí os políticos, e a ciência, desnecessária, ao invés de unir, ao invés de criar força entre os poderes. Por exemplo, você, vereador, cria-se aí um projeto, como nós temos aqui, o exemplo de Macaé. Eu acredito que você deve ter acompanhado em algum momento, ou pelo jornal, ou pela rádio, enfim. O prefeito de Macaé liberou agora, recentemente, através da Câmara Municipal, um projeto lá, entre outros projetos, um que auxilia, né, o pessoal de apoio à educação, como no caso aqui de Campos, os contratados, os RPAs que ficaram desempregados, os motoristas de vans escolares que ficaram sem o vínculo também, né, sem o dinheiro, eles vão receber 2 parcelas de R$500. Então, o que eu vejo muito é uma perda de poder e tempo no combate a essa fome que você cita, e que eu concordo e vejo isso todo dia, porque eu estou no comércio todo dia, eu visito todo o comércio que abre e lamentavelmente fecha também, eu estou acompanhando. Então eu digo isso, acho que a gente poderia concentrar nossas forças todas assim nessa união, é o meu pensamento. Exato, é isso aí, Cláudio. A gente tenta equilibrar esse debate, não é? Claro que muitas vezes tem um excesso, né? Uma paixão, um ódio, e aí muitas vezes o próprio cientista ele acaba deixando isso exacerbar dentro do peito dele. Mas o momento é da gente pensar numa sociedade como um todo, uma sociedade que quer o retorno das suas vidas normais, mas isso depende da imunização, né? Desse longo período que a gente está vivendo isso, 1 ano e 2 meses. Então, você imagina a dificuldade dessas pessoas aí que tem que pagar esse salário, e muitas vezes a gente precisa estar assim, trazendo de outras esferas aqui algum tipo de auxílios emergenciais, né, para que tenha um mínimo de dignidade. Nós aqui na Câmara votamos uma lei de minha autoria, do vereador Álvaro, do vereador Fábio Ribeiro e Silvinho Martins, a questão do desligamento e da religação da água, né, de uma das águas mais caras do Brasil. E aí você imagina a pessoa que já não tem o dinheiro para pagar sua conta de água, tem que ficar mais tempo em casa e, consequentemente, vai gastar um pouco mais a sua água, ela ter que ainda pagar para desligar e para religar, é uma covardia muito grande. Então, eu queria pedir de vocês, da imprensa, que me ajudem também a fazer esse movimento, né, em relação ao saneamento e equilibrar melhor, porque a gente tem uma cidade rica, grande, com uma concessionária que cobra uma água caríssima, e a gente não vê muitas vezes essa água chegar de boa qualidade. Muitas vezes a pessoa paga uma conta muito cara, não tem o esgoto tratado, paga 1 para 1. Então eu queria que vocês me ajudassem nisso também, porque a água é saúde, a água é vida, saneamento é saúde. Então vamos nesses direcionamentos também, né? Paralelos ao que a gente tem do Covid, isso está interligado com uma questão social, e nós estamos aqui abertos a todo tipo de debate, de crítica, né, de posicionamentos contrários. Isso faz parte da democracia.
Não tenha dúvida, como diz você, vamos para dentro. E tem até um pedido aqui, se eu puder, depois vou fazer, para você também entrar aí com um pedido à prefeitura, se possível, para suspender e diminuir, suspender essa tarifa de energia pública aí, essa cobrança de mensal que a gente paga, essa taxa de iluminação pública, que também é uma das mais caras do Brasil. Então pode entrar nessa linha aí também, acredito que sim. É um grande tema, né? Esses serviços que muitas vezes a própria população reclama da percepção. E o pior é que não tem luz, hein? Aí eu volto ainda para a Água do Paraíba. A Água do Paraíba, ela está em segundo no ranking de reclamações do PROCON, e aí também tenho certeza absoluta que tem muito cidadão reclamando porque está no escuro, e a gente tem que entrar nesse debate de maneira veemente, justamente porque a gente quer que o serviço chegue na ponta, né, que a percepção da população que esse serviço realmente aconteça, e muitas vezes ele não acontece e a conta é caríssima e a população está pagando. Então isso aí é um dever nosso de ofício, que é de fiscalização desses órgãos. É claro que dentro das nossas limitações a gente não consegue ter uma abrangência, pelo menos no meu gabinete, de todos os problemas, por isso que a gente precisa de foco, e hoje o foco maior é de fazer um equilíbrio nessa desigualdade que a gente tem no saneamento básico da nossa cidade, que paga uma das contas de água mais caras do Brasil. Estão fazendo patrocínio aí com vocês aí. Muito bem, Celeste, fique à vontade aí com o seu tempo, a gente está aqui para respeitá-lo acima de tudo. E cobrar também, não tenha dúvida. Vamos embora. 8h14, nós vamos ao intervalo comercial, fechando esse primeiro bloco com o vereador Rogério Matoso, ao vivo aqui no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015.